Nesse vídeo eu irei contar uma das histórias mais pedidas por vocês. Sim, aqui vocês verão a triste origem do Charada, um dos maiores vilões do Batman. E então, só por eu estar fazendo aqui a vontade de vocês, esse vídeo já merece o like, né? Vai aí, sapeca o like e ajuda nós! Lembrando também que temos vídeos novos todos os dias às 20 horas e 30 minutos. Então coloca o despertador do seu celular para tocar esse horário, porque assim você não perde nenhum lançamento. Mas beleza, agora preste muita atenção e assista esse vídeo até o final, porque a história já vai começar. A história começa nos mostrando que o vilão Charada está irritado. Ele diz que está cansado de tantas perguntas sobre ele, que agora chega de tanto questionamento porque ele irá falar tudo o que tem para falar e nos alerta que essa história não é feliz. Essa história é sobre o Edward Nygma. Essa história é sobre ele, o Charada. Então, o vilão começa a nos contar que tudo começou na cidade de Waterbury, que era onde ele morava com seus pais. Vemos que certo dia, ele perguntou para sua mãe o porquê das folhas das árvores serem verdes, e ela mandou ele perguntar para o seu pai. Ele então foi até o seu pai, que estava consertando o carro na garagem, e fez a mesma pergunta. Mas o homem disse que não sabia e que não era mais para ele lhe atrapalhar para fazer perguntas bestas. Depois, o pequeno Edward perguntou até para o guarda de trânsito, que também não lhe respondeu de uma maneira satisfatória. Isso o deixava chateado. Os adultos quase nunca lhe davam respostas para suas perguntas. Por isso, quando era apenas um garotinho ainda, ele decidiu que ele seria alguém que saberia todas as respostas, nem que para isso fosse ele quem criasse as perguntas. Um dia, enquanto estava na sexta série, a sua professora chamada Senhorita Nordine levou para a sala de aula um quebra-cabeças. Ela explicou que no dia seguinte haveria uma competição entre os alunos. Aquele que montasse o quebra-cabeça mais rápido seria homenageado e ainda receberia um prêmio. Vemos então que depois da aula, o Ed estava indo embora. Ele se sentia muito sozinho, não tinha amigos e nenhuma pessoa se importava com ele. Ele se considerava um verdadeiro ninguém. Foi aí que ele viu naquele quebra-cabeça a sua chance de brilhar. Ele acreditava que se fosse o garoto mais rápido a montar o quebra-cabeça e recebesse o prêmio, todos iriam lhe respeitar. Para ele, caso vencesse, as demais crianças iriam se lembrar do seu nome e talvez até poderiam se sentar com ele na hora do almoço. A história corta para o presente novamente, onde vemos o Charada sentado no chão, abraçando suas pernas e chorando. Ele fala que irá nos contar um segredo. Ele sempre foi filho único e quase sempre, enquanto ele estava no seu quarto, ele escutava os seus pais brigando. Certa vez, em uma dessas brigas, ele viu que a coisa estava feia quando começou a escutar pratos sendo quebrados. Escondido, ele saiu do seu quarto e foi chegando cada vez mais perto da briga, e percebeu que seus pais se culpavam um ao outro sobre algo. Ele ficou mais alguns segundos lá e percebeu que o motivo da briga era justamente ele, que era considerado pelos seus pais como uma criança fraca, que não teria um bom futuro pela frente. A história é cortada novamente e vemos que para vencer o concurso do quebra-cabeça, o Edward tomou uma decisão. À noite, ele fugiu de casa e invadiu a escola. Lá, ele foi até a sua sala e encontrou o quebra-cabeça. Ele o montou 6 vezes durante a noite, até que ele estivesse craque naquilo. No dia seguinte, ele realmente conseguiu bater o recorde e surpreendeu todo mundo. O seu tempo tinha sido muito mais abaixo do que o dos seus colegas, e por isso ele recebeu o prêmio. Porém, uma semana depois, ninguém mais ligava para aquilo, e tudo voltou a ser como era antes, exceto o fato de que agora ele tinha chamado a atenção dos praticantes de bullying, que começaram a bater nele toda vez no final da aula. Porém, o prêmio que ele recebeu por conta do quebra-cabeça mudou de vez a sua vida. O prêmio foi um livro de curiosidades, jogos e charadas. Ele devorou o livro rapidamente e se apaixonou por aquilo. Agora, ele queria saber cada vez mais e por isso ele sempre ia para a biblioteca municipal para buscar alguns livros do seu interesse. O que mais lhe chamou a atenção foi o livro de mágicas, que por sinal ele começou a fazer com seus colegas de escola. Porém, ele ainda apanhava.
dessa vez por fazer truques e não explicar como tinha feito. A história avança um pouco no tempo e agora o Edward já se tornou um rapaz que trabalha como um entregador. Ele nos conta que aquele trabalho era um inferno para ele. Porém, ele começou a fazer pequenos roubos usando suas habilidades que aprendeu com os livros. Ele conseguia invadir qualquer lugar e ainda conseguia abrir cofres que pareciam impossíveis de serem burlados. Com os roubos, ele conseguia juntar um bom dinheiro. Porém, ele estava entediado com aquilo. Ele queria mais adrenalina em sua vida. Por isso, ele começou a enviar para a polícia cartas enigmáticas sobre os roubos que ele cometia. Porém, ele ainda não conseguia a atenção da polícia apenas com essas cartas. O departamento de crimes achava que aquilo era coisa de algum maluco e que não deveriam dar importância para isso. O fato de ser ignorado começou a irritar o Edward, que decidiu enviar um presente para o tenente. Quando o homem abriu o pacote, uma bomba explodiu e vários papéis com enigmas começaram a cair. E dessa vez, o Edward havia se identificado na carta, dizendo que ele deveria ser reconhecido como o Charada. Aí, uma vez os policiais conseguiram resolver uma charada e foram até o local onde o vilão estava cometendo o seu crime. Tudo tinha sido planejado por ele, e agora sim ele se sentia feliz por ter conseguido chamar a atenção da polícia. E quando os homens da lei se posicionaram para fazer uma emboscada para o Charada, ele começou a explodir as viaturas. Porém, foi nesse momento em que o Batman apareceu e pela primeira vez o Edward encarou o Homem-Morcego. Logo, o herói lhe deu alguns socos para imobilizá-lo. Porém, ele tinha uma dinamite ainda, que explodiu e lançou o Batman para longe. Com isso, o vilão conseguiu escapar. Os dias se passaram e ele percebeu que o Cavaleiro das Trevas era um cara que poderia frustrar os seus planos, e por isso ele decidiu que precisava arranjar alguns capangas para trabalhar com ele. Para tentar arranjar alguém, ele foi em um bar que era frequentado somente por gente barra pesada, e lá ele começou a conversar com uns homens. Apesar da quantia de dinheiro ser alta, nenhum deles queria se meter com o Charada, pois eles achavam ridículo o modo dele operar usando enigmas. Isso porque ele praticamente se entregava para os policiais ao ficar enviando cartas para eles. Dessa maneira, os tiras sempre ficariam na cola. A recusa dos homens irritou o Charada, que zombou de um dos caras e acabou apanhando por conta disso. Depois desse acontecimento, o vilão decidiu que iria atuar sozinho. Apesar de não conseguir ninguém para trabalhar ao seu lado, ele precisava de dinheiro para dar sequência aos seus planos malignos. O problema é que assaltos normais o entediavam muito, então ele estava roubando só pelo dinheiro e não estava tendo a diversão que ele queria. Até que certa vez, depois de roubar uma loja, duas mulheres assaltantes e que usavam fantasia apontaram armas para ele, exigindo o dinheiro que ele tinha acabado de roubar. Foi nesse exato momento que o Charada percebeu que encontrou quem ele precisava. Agora, com duas comparsas, o Charada criou um plano audacioso. Ele queria roubar o Banco Central de Gotham City. Ele e as duas mulheres realmente conseguiram estourar o cofre e estavam levando vários sacos enormes cheios de dinheiro. Porém, enquanto estavam fugindo em um barco, o Batman apareceu mais uma vez para acabar com o plano do vilão. Acontece que o Homem-Morcego conseguiu derrotar apenas as duas assaltantes, já o Charada conseguiu fugir em seu barco. Ele até voltou para o seu covil com todo o dinheiro, achando que ficaria com tudo. Mas, para sua surpresa, as duas comparsas apareceram, extremamente furiosas por ele ter as deixado lá. Ele conversou com elas, deu o dinheiro e tudo ficou ok. Eles se acertaram e voltaram a trabalhar juntos. Quando o Charada viu que o seu nome estava crescendo em Gotham por ser um criminoso que nunca tinha sido pego pelo Batman, ele decidiu voltar naquele bar para conseguir mais ajudantes. Realmente, dessa vez, ele estava sendo respeitado pelos homens que estavam lá, e com o convite, eles aceitaram e se tornaram capangas do Charada também. Agora sim, com uma equipe repleta de criminosos, o Charada estava cada vez mais ganhando os holofotes. Ele estava praticamente imparável, cometia diversos tipos de roubos e nunca era capturado nem pela polícia e nem pelo Batman, apesar do herói, na maioria das vezes, conseguir pelo menos atrapalhar os planos. Porém, certa vez, quando decidiu invadir uma ópera e roubar todos os milionários que estavam por lá, o Batman finalmente conseguiu capturá-lo.
O plano saiu do controle depois que as duas mulheres que trabalhavam para ele não seguiram as ordens corretamente e tudo desandou. Agora o Charada está preso no Asilo Arkham. A história volta para o presente e descobrimos que ele estava contando todos esses acontecimentos para o psiquiatra do Asilo Arkham e se enfureceu ao começar a lembrar do Batman e que por culpa dele toda a sua grandiosidade tinha sido desfeita. Então, o Edward começou a surtar no meio da sala e saiu quebrando tudo o que via pela frente. No final, os seguranças do lugar entraram e o prenderam. A história termina com o Edward Nygma deitado em uma cela especial e usando uma camisa de força. E é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Fala aí pra mim aqui nos comentários o que você achou dessa história do Charada. Não esquece de sapecar o like aqui embaixo e também de se inscrever no canal, porque isso ajuda bastante. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera, um forte abraço e até mais!